Deixa eu começar. Deixa eu começar com o bode na sala. Essa semana, nós tivemos um senador falando para Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que põe-se no seu lugar. Como é que você viu aquela sessão? Como é que você interpretou aquela sessão no Senado? A posição da Marina no governo? Vamos lá, Pedro, eu vou fazer jus aqui ao um dos anteriores ministros do Meio Ambiente, que não é o da minha preferência, mas acho que todo mundo vai lembrar da frase do Ricardo Salles, que falava de abrir a porteira para a boiada passar. E eu acho que a gente está nesse momento em que o Senado, por meio da aprovação do projeto de lei do licenciamento ambiental há uma semana, né, abriu a porteira e agora ele quer passar tudo. E aí tem vários elementos. Essa audiência pública para a qual a Marina foi convidada, ela tinha várias boiadas ali que queriam passar. A boiada da BR-319, por isso que o senador Omar Aziz foi super pesado, foi ele que começou, eu acho que até esse momento, e aí a gente pode falar mais sobre o que é isso. É uma estrada que existe, mas requer pavimentação e a licença ambiental até hoje não saiu porque não tem projeto ainda responsável, né? Então o Omar atacou ela, foi o primeiro ali a vir para cima. Tem a questão do próprio projeto de lei do licenciamento e, claro, o leilão que está programado para 17 de junho, a contagem regressiva está dada, né, de vários blocos aí para a exploração petrolífera, especialmente na foz do Amazonas, né? Então foi uma confluência de coisas. Acho que a ministra foi ali, cumpriu o seu papel de dialogar, de, enfim, se prestar, né, esclarecer o porquê que certas coisas andam, outras não, o devido processo. E eu acho que ela foi muito valente, né? Porque em nenhum momento, inclusive quando começa o embate com o senador Omar Aziz e ele fala que ela é a razão pela qual as pessoas morreram no Amazonas na pandemia, que ela, enfim, cria ali, ela fala, olha, a questão da BR, existe um bode expiatório que sou eu. Vocês estão tentando atribuir a mim uma coisa que não existe. Então, eu acho que ela foi valente e eu acho, Pedro, que a gente ainda não tem a dimensão certa se a onda de solidariedade que veio depois dos ataques desferidos a ela, de caráter machista, enfim, tudo que vocês já conversaram com ela aqui essa semana, mas eu acho que isso gerou uma onda muito além da bolha ambientalista, né? A gente está vendo ela falar com o PIB, ela falar com as pessoas sobre saúde, ela tendo a chance até de explicar o porquê que esse projeto de lei do licenciamento é tão ruim para a saúde pública, né? Então, eu acho que há uma chance, não vou dizer que é uma garantia, mas há uma boa chance dessa mobilização, inclusive, eu acho que ajudar a virar um pouco do jogo ou fechar a porteira que o pessoal estava achando que estava aberta agora para passar o que eles quisessem. Dentro do governo, inclusive... Desculpa, Pedro. É dentro do governo, inclusive, porque dentro do governo a ministra encontra a oposição, né? Muita gente querendo ali a exploração do petróleo na foz do Amazonas, de repente olhando para a questão ambiental, como a gente colocou para ela aqui também, como um estorvo, né? Um obstáculo para o desenvolvimento. Então, talvez isso mude um pouco a posição do governo também? Eu acho que ficou mais difícil para quem não é progressista, tal qual a Marina no governo, mantê-la ou tentar colocá-la nesse lugar do isolamento. Eu acho que agora ela ganhou uma força popular. Você acha que ela sai mais forte essa semana politicamente? Eu achei. Eu acho que a semana passada foi muito ruim, inclusive porque o IBAMA, né, o presidente do IBAMA tinha dado um passo adiante com a licença do Bloco 59 da Foz do Amazonas, isso não estava sendo muito bem percebido e eu acho que agora ela reverteu para ela, fez desse limão uma bela limonada ou quem sabe uma caipirinha. A gente não sabe ainda quais são os próximos passos, é claro, mas uma evidência interessante, não de dentro do governo, mas do Congresso, é que o próprio Hugo Mota disse que não vai tocar o projeto do licenciamento em 2 dias.
que isso é uma matéria muito sensível para ser tratada sem o devido rigor. Então, eu acho que, assim, no curto prazo, o saldo é positivo para a Marina, a despeito de todo o horror que foi isso. Eu não estou querendo aqui dizer que isso precisava ter acontecido. Eu esperava que, né, tivesse decoro, tivesse uma outra postura, mas eu vejo como uma possibilidade interessante o que vem aí. Eu quero falar com você sobre licenciamento ambiental, mas eu queria dar um passo antes, e ainda nessa sessão da Marina, você fala, tem esses dois debates importantes rolando. Primeiro, a BR lá, que cruza a floresta, e em paralelo, a questão da exploração de petróleo na foz equatorial do Amazonas. Tem um ponto em comum nas duas coisas. O ponto em comum que eu percebo é o seguinte: tudo bem, tem um pessoal como o próprio Omar Aziz fazendo o discurso que não é um discurso de direita ou esquerda, mas é um discurso da cabeça desenvolvimentista. O meio ambiente atrapalha o desenvolvimento do país, porque fica criando burocracia que não permite a gente fazer as obras que vão gerar riqueza e tudo mais. Está tudo certo. Eu entendo de onde vem esse raciocínio e tal. Agora, tem uma coisa, quando você olha para as situações concretamente, tem um espanto que é o seguinte: no caso da exploração de petróleo em alto mar, tem a recusa em fazer, a gente conversou por WhatsApp durante essa semana sobre isso, a recusa de fazer a análise de área sedimentar. Avaliação sedimentar. No caso da floresta, também existe uma recusa de fazer todos os estudos de impacto ambiental. Quer dizer, não é propriamente, Nathalie, uma questão de porque vai ter o impacto X, Y ou Z, vocês não estão dando licença. Você sequer faz o estudo para compreender qual é o risco, para a gente poder fazer uma avaliação se a gente vai deixar ou não. Porque aí, veja, se você tem o estudo, você sabe quais são os problemas que podem nascer da obra de uma estrada. E aí, se a gente sabe, se a gente tem essa informação, a gente pode ter uma conversa no país. Vem cá. O que é mais importante? É a gente não ter esses problemas ou a gente não ter a estrada? A gente pode ter essa conversa. A gente quer explorar petróleo no oceano próximo da foz do Rio Amazonas? Tudo bem. Se tem um vazamento, qual é o tamanho do estrago? Que espécie que vai ser ameaçada? Para onde que essa mancha de petróleo vai? Porque aí, se a gente tem essa informação, a gente toma a decisão se vale o risco ou não. Sim. Ou então a gente tem uma noção de qual vai ser o custo da obra para mitigar riscos, porque afinal encarece, evidentemente, tal. Mas a gente está numa fase, a impressão que eu tenho é como se a gente tivesse regredido 20, 30 anos e agora não é mais uma disputa de estar atrapalhando o desenvolvimento. Esse é o discurso. Na prática, o que a forçada de barra não vamos fazer estudo nenhum, vamos fazer na ignorância. A gente não sabe o que vai ameaçar, a gente não sabe qual o risco. Isso não te parece regredir? Isso, para mim, soa um reset, né? Você resetar mesmo o processo de entender os riscos e mitigá-los, que é uma coisa que a gente não fazia, por exemplo, durante a ditadura militar. Não tinha essa legislação, essas chamadas salvaguardas. Você ia lá e fazia a Transamazônica. E aí cá estamos nós, né? Transamazônica? Tem uma estrada transamazônica? Que, aliás, onde fica essa estrada? Serviu para, né? Então você passava, você fazia lá Balbina, que foi um horror. Se tivessem feito algum tipo de estudo, a estrada transamazônica existia. Existiria, quem sabe, uma ferrovia, eles tinham mudado de ideia, uma tecnologia melhor, né? Então, assim, eu acho que... E você está certíssimo, né? Que você trouxe com 2 casos, mas o que é mais emblemático do que aconteceu no Senado semana passada com esse projeto de lei foi a emenda proposta pelo Alcolumbre, que coloca esse negócio que chama LAI, né? Uma licença lá, uma autorização que é dada
pelo executivo, um conselho vai se reunir e dizer, e que você desfigura totalmente. Não precisa fazer mais licença. Você deixa de ter um processo técnico, científico, rigoroso, sério, né? Para você ter aí uma canetada. É literalmente o sonho do Ricardo Salles, eu acho, seria ter sido pai dessa criança, entendeu? Periga ser o governo Lula que vai entregar, né? Eu acho que a gente está num momento assim muito, muito perigoso, de novo, né? Eu acho até perigoso chamar se sair desse jeito da Câmara dos Deputados, eu acho até perigoso chamar isso de licenciamento ambiental, porque não vai ser. Uma hora que você tira os técnicos da sala e coloca, né, um comitê político, acabou. Eu acho que minha equipe, por exemplo, lá no Instituto Talanoa, brincou jocosamente que esse é o licenciamento reborn. Parece, mas não é, entendeu? Parece licenciamento, porque não é mesmo, né? A partir do momento que... Enfim, vamos lá, o que é licenciamento, né? Muita gente ouve e não sabe. É você identificar o risco, é você gerenciar esse risco, e aí você vai ter gradações. Tem coisa que é risco baixo, tá tudo certo. Coisas que oferecem, né, risco a populações indígenas, a água, a solo, a ar, enfim, você vai modulando e você vai mitigando, e você monitora isso. É um processo comum, acontece no mundo inteiro. Então, o que o Brasil está fazendo é, inclusive, se tirar desse jogo, né, que, enfim, todo mundo tem que fazer e falar assim, o meu aqui vai ser um processinho meia boca. Agora me explica uma coisa, porque isso é um espanto para mim. Você vai para o Sul tem uma economia agrícola forte. Você não tem problema de desmatamento lá. Não equivalente, não equivalente. Sim, hoje não tem esse problema. Sim. Eu venho do Sul, então só por isso que eu posso. Não, tudo bem, mas mesmo se você vai para Goiás, Mato Grosso, nas fazendas grandes, o problema é pequeno. Onde você tem esse problema altamente concentrado é lá no norte, na divisa com a floresta. Que é a coisa dos grileiros, que é o uso de terras que sequer pertencem às pessoas que estão desmatando elas. Sim. Quer dizer, o problema não é nem aquele velho vilão brasileiro, né, o latifundiário, o dono de terras. Não. Em geral, as áreas que são desmatadas não pertencem às pessoas que estão desmatando essas áreas. Por que o que acontece para o agro não se tocar que a proteção desses 2% de pessoas, dessa comunidade de brasileiros que vivem do agronegócio, que proteger esses 2% de criminosos prejudica a imagem dos 98%, que em geral não estão envolvidos com esse tipo de ação criminosa. O que acontece com esse mundo do agro, hein? Olha, eu acho que tem duas situações, só para também qualificar um pouquinho o que você está trazendo. Eu acho que primeiro o desmatamento... Questione qualquer premissa que eu estou jogando, tá? Tranquilo, eu acho que... Mas é importante isso que você traz, porque eu acho que uma coisa é a Amazônia, né? E aí você descreveu muito bem. Na Amazônia não é uma questão do agro, é uma questão de terra, é uma questão de invadir, tirar madeira, aí depois arrendar, daí colocar ali uma cultura e depois no final você vai botar um gado quando a terra já está meio arrasada, né? Esse modelito que é tipo um Tasmânia, assim, que a gente conhece muito bem, os indícios são de que todo o desmatamento que acontece na Amazônia é 98% desse tipo, ou seja, praticamente legal, né? E aí, por que eu quero trazer essa divisão? Porque tem um outro tipo de desmatamento, que é o que está crescendo e que hoje é quase o dobro do que é o desmatamento da Amazônia, que é o do Cerrado. Aí é outro tipo, que é um desmatamento, em muitos casos, legal, e que é uma expansão de fronteira agrícola ainda. Então, a gente chama... é mais Nordeste ou mais Centro-Oeste? Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É uma região com terras muito férteis, muito boas. Eu não sei se vocês já andaram por lá, mas eu há uns 2 anos andei de carro por ali. E é uma região que você não tem estrada. A estrada é no meio dos campos de soja. Então, aí é uma outra lógica. E não é uma lógica ilegal. É uma lógica realmente de um desmatamento
quanto que está acontecendo com autorização, muitas vezes, dos estados. Então, a gente tem que lidar com essas duas realidades, tá? O agro tem vários tons de agro. O agro que é representado no Congresso, eu acho que fica muito com esse tom defensivo, inclusive da grilagem, o que é péssimo, né? Assim, é horrível. Mas tem esse outro agro que quer expandir, quer usar essas terras e que quer autorização e que diz, eu só vou não desmatar, ou seja, eu só vou não abrir novas terras se vocês me compensarem, se alguém me der um dinheiro que compense não fazer isso, né? Então tem esses dois embates colocados e eu acho que muitas vezes o agro que acaba defendendo o grileiro, que acaba defendendo, ele está com medo de não poder fazer a sua expansão no Cerrado, né? Então temos que ser honestos, a gente tem que pensar em como é que a gente discute, porque eu acho que fala-se muito pouco do que está acontecendo no Cerrado, né? E ao mesmo tempo, assim, eu acho que a Marina, voltando nela, ela está se esforçando, eu acho que tem coisas boas acontecendo. Por exemplo, o desmatamento caiu pela primeira vez no Cerrado agora, depois de 4 anos de alta. Então, eles estão conseguindo coibir alguma coisa lá, né? Mas tem muito para fazer. Então, tem toda uma discussão e aí tem a ver, eu acho que com o agro tem que repensar como é que ele vai se expandir, né? Nas terras já abertas, nas terras desmatadas. Então, tem uma questão econômica. Como combater os inimigos da democracia, mas dentro do regime democrático? Uma questão assim da democracia é que ela demora para apresentar resultados. A democracia estava, aos poucos, e concretamente, melhorando a vida da população. Não estava? É claro que estava. Mas um dos efeitos disso, por incrível que pareça, é a frustração. Acabou, porra! Temos ódio à ditadura, ódio nosso.